Olá, irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero dar continuidade falando sobre a nossa pré-existência, a guerra nos céus, o que aconteceu com Satanás, por que ele caiu e por que as pessoas seguiram ele. Bom, primeiro aqui na parte superior direita aqui está escrito homicida e ladrão desde o princípio. Por quê? Homicida porque o Salvador morreu por conta dele, lá nos céus. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele livrou os céus desse ser maligno. E para isso ele tinha que morrer lá nos céus também. Ele livrou, e daí o Satã caiu. E ele era ladrão por quê? Porque ele roubava as primícias, ele roubava o louvor dos seres celestiais. Os seres celestiais louvavam o Criador como uma forma de eletricidade, uma forma de energia que alimentava todo o céu. Era o seguinte, olha só, 7 céus, e o céu lá em cima com os dois tronos, o trono do Salvador e o trono do nosso Criador. O trono de Yau e o trono de Yahushua, lá em cima. O Hassatan, ele fazia a volta desses 7 céus. Ele descia, recebia o louvor de todos os seres angelicais, inclusive nós, nossa pré-existência estava lá. Ele recebia o louvor de todos esses e levava até lá em cima no trono, e lá em cima do trono ele era um intercessor, ele intercedia, ele fazia essa função de andar sobre as pedras afogueadas. Cada um dos anjos, dos seres celestiais, eles eram simbolizados como pedras afogueadas de fogo, os anjos, né? Então ele caminhava sobre eles. Então esse caminhar sobre as pedras afogueadas é caminhar literalmente entre os 7 céus. E aí nesse momento ele levava o louvor de todo mundo lá para cima e o Criador mandava 3 vezes mais, assim como em Malaquias 3:10. Provai-me nisso se eu não te mandar bênção sobre medidas, sem medidas, que o seu celeiro não vai nem caber de tanto colheita. Na época de Malaquias era colheita. Na época lá do céu não era colheita, era literalmente a glória do Criador que descia. O resplendor do Criador, a luz do Criador descia do 7º até o 1º céu. E o Hassatan fazia isso. Ele ficava carregando isso. Ele recebia esse louvor e levava e voltava. Levava lá para o Criador e voltava dobrado. Assim os céus tinham esse ciclo de alimentação, como se fosse um círculo de energia, alimentando a todos. Inclusive o Criador se alimentando com louvor dos seus filhos. Era como se o Criador se alimentasse do louvor dos seus filhos, da gratidão que os seus filhos tinham. Louvava principalmente na parte da manhã. No céu também tem dia, também. No livro de Enoque fala que no céu tem dia, e nunca para do sol, mas tem os seus horários, que mostra que tem um círculo exatamente de dias. Enfim, então ele fazia essa função. O que ele fez? O Hassatan, o que ele fez? Ele pegava parte desses louvores e pegava para si. Era como se ele falasse assim: agora vocês têm que me adorar porque eu também estou fazendo um trabalho aqui. O povo, os anjos, até que, né, ele recebia algum louvor dos anjos também. E aí esses anjos, eles louvavam o Criador e louvavam ele também. Ele recebia louvores dos anjos, começou a fazer isso com engano. Daí vem as mentiras, vem a lábia, daí vem a politicagem que ele fez lá em cima. Quando os dízimos chegavam até o trono do nosso Criador, ele não chegava completo. E aí o Criador já sabia que estava faltando alguma coisa, mas deixou ele no seu próprio engano. Mas chegou um momento que ele foi interpelado e ele foi rebateu contra o Criador. Está escrito isso em vários livros, se eu não me engano, o livro do Universo, que não está na Bíblia. O livro do Universo é um livro apócrifo, fala exatamente que o Criador tentou dissuadir, tentou conversar, falar e tudo, e nada. O orgulho foi aumentando. Por quê? Porque quem recebe de algum louvor se sente o próprio Deus, se sente o próprio Criador. É um alimento somente para o nosso Criador. Louvor, repetindo, louvor é só para o nosso Criador, não é para mais ninguém. No momento em que a pessoa coloca a mão no arado, literalmente, e começa a comer daquilo que não era para ela, como por exemplo a árvore do bem e do mal, como foi ali a história de Adão e Eva. Inclusive, o que aconteceu aqui na Terra são analogias lá de cima. São analogias lá de cima.
não toca nisso, Adão e Eva tocou. Caim e Abel, Caim matando Abel, Rassatã, o Salvador morreu por causa do Rassatã. Nós estamos vivendo uma analogia do que aconteceu lá em cima. Lá em cima aconteceu um apocalipse, que ele desceu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, venceu o dragão caiu e todo o céu rejubilou. Aqui os sete céus aqui, ó. Todo o céu ficou feliz. Nossa, o nosso Criador fez justiça nos céus. Agora, o Rassatã caiu na terra. Agora é um problema da terra. E ele vai fazer a mesma coisa que fez aqui na terra. O Salvador estava morrendo naquele momento e Miguel assumiu os exércitos e destruiu ele. Ou seja, houve lá em cima um apocalipse. Houve lá em cima um apocalipse. Todos aqueles que ele disse, fica do meu lado, lutaram contra Miguel e seus anjos. Miguel e seus anjos venceram, lógico. Estavam fortalecidos pelo nosso Criador Yahweh. E aí quando eles venceram, foi o exército do Rassatã que perdeu e desceu aqui. O que vai acontecer nos últimos dias? Vai ter um exército também que vai batalhar contra o Salvador. A mesma coisa que aconteceu no céu vai acontecer aqui. O que é, como eu falei de Adão e Eva, não é para mexer, não é para tocar nesse fruto, esse fruto é só para mim. Inclusive, ele fala isso está reservado a mim, não mexe. Adão e Eva mexeu. Enfim, tudo isso. Porque no momento em que se alimentar do que é errado, vocês vão descobrir uma coisa que não vai ser boa. O Rassatã, ele descobriu sim que ele era Deus, que ele a natureza divina dele ficou muito grande a ponto dele falar assim: vou colocar meu trono acima dos 7 céus, está escrito em Isaías. Vou ficar nas mais altas alturas, colocarei meu trono acima do trono do próprio Criador. Olha o que ele fala em Isaías. Aí depois vem, ó estrela da manhã, como você se precipitou, como você caiu, estrela da alva, e assim vai. Então, isso foi o que ele fez. Ele foi e pegou as primícias. As primícias são pessoas. Primícias são pessoas. Não é dízimo, não é dinheiro, nada disso. Por isso que vai ter o arrebatamento de 144 mil. E esses 144 mil são as primícias dos seres humanos. Deu para entender? Assim também ele pegou filhos que não era filho dele, era filho do Criador e desceu com ele. Satanás arrastou uma terça parte dos anjos para ele. Ele não era pai, ele levou para ele virou pai. Imagina alguém chegar na sua casa, você tem 10 filhos, alguém pega seus 7, 8 filhos seu e só deixa 2 ou 3 filhos para você. Você também vai se irar. É a mesma coisa com o Criador, ele roubou os filhos do Criador. Ele roubou o louvor dos filhos do Criador. Ele enganou os filhos do Criador. Os filhos do Criador agora são dele. Você consegue entender o que aconteceu lá em cima? Ele era um dos anjos de altíssimo grau. Altíssimo grau. Então esse foi o Rassatã. Poderia falar um pouco mais, talvez mais para frente. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, voltando ao lar original. A parábola do filho pródigo fala exatamente isso, que o filho pródigo, que somos nós, estávamos no céu e decidimos descer com Rassatã. E experimentamos o mundo, se arrependemos, comemos lixo e depois falamos assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai recebeu de braços abertos. Nós sabemos que o nosso Criador, ele está pronto para nos receber, se a gente se arrepender e reconhecer isso. E essa foto aqui é bem bonita porque mostra ele bem arrependido com a mão no rosto ali. Pequei, pai, pequei contra o Senhor. E o pai foi lá e vestiu vestes celestiais, vestes boas, colocou um anel no seu dedo. Exatamente como está escrito, principalmente no livro de Enoque, está escrito, eu acho que está escrito em Isaías, se eu não me engano também, que fala que tem vestes celestiais e coroas esperando todos aqueles que herdarem o reino dos céus. Exatamente como o Senhor aqui fez na parábola que o Salvador falou. Essa parábola aqui é um código dizendo que nós que descemos, a gente tem que ver que a gente está se alimentando como porcos aqui. A gente está se alimentando de transgênico, a gente está num lugar que só tem cobiça, as pessoas só querem a nossa juventude, nos deixa jogado em asilo, etc. Assim por diante. Porque ele viu que quando ele acabou o dinheiro dele, acabou a juventude dele, acabou a força dele, todo mundo falou: sai daqui. Ele acabou mendigando na cidade. A cidade é o mundo, nós temos que voltar ao nosso lar. Voltando ao lar original. Bom, aí aqui tem uma passagem muito interessante que começa aqui, ó. O Salvador aqui com uma criança,
que fala das primícias. Quem roubou as primícias, a gente viu que foi Satanás. Satanás roubou as primícias lá no céu. As pessoas. Quem faz com que os dízimos, pessoas, dízimo não é dinheiro, não é colheita, não é nada, na verdade são pessoas, não cheguem ao Altíssimo. Aqui, ó, é esse aqui, o Rassatã lá no céu, e os seus filhos aqui agora. Vós tem por pai o Satanás, porque ele nunca se firmou na mentira, ele foi homicida desde o princípio e foi ladrão. Porque esses homens aqui, ó, esses homens aí que estão aí, eles e outros aí, todos que seguem ele, fazem a mesma coisa, enganam, mostram um céu completamente diferente, o reino dos céus é completamente diferente na boca desses homens. O que o Salvador apontou o dedo, não sou eu falando, o Salvador que apontou o dedo lá para os sacerdotes lá do templo judaico, que são os mesmos hoje, pegando dinheiro, todo mundo doente, com demônios, etc. E aí ele foi e apontou o dedo, vocês têm por pai o Satanás, porque eu conheci o Satanás, eu posso falar. É como se o Salvador falasse, eu posso falar e conheço muito bem o Satanás em vocês, se enriquecendo do povo, falando mentira, não deixando os dízimos subir, ou seja, não deixando as pessoas serem salvas. Porque a partir do momento em que vocês começam a pregar da forma que vocês falam, é enganação, as pessoas não conseguem nem mais ser salvas por causa de você. Por quê? Porque é um cego guiando outro cego. Inclusive está escrito, se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. O buraco é abismo, inferno, Hades, Sheol, sepultura. Os dois vão cair, vão se perder, porque os dízimos do Criador estão presos nessas igrejas. Esses aí têm por pai o Satanás. Eles estão fazendo a mesma coisa que o Satanás fez lá em cima. Bom, continuando aqui, aí aqui está escrito o seguinte, mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aqui está bem oculto uma mensagem do que eu estou falando. Vamos lá, vamos decodificar essa passagem. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos, cair, vamos parar na palavra cair. Quem fez cair a terça parte dos anjos? Ele. O Samael, o Rassatã, o Satanás. Então ele está falando exatamente disso. Quem fizer cair no pecado, o que é o pecado? É adorar anjo, descer com ele e vir para cá e adorar o mundo. Quem é amante do mundo é inimigo de Deus, lembra? Quem é amante do mundo é inimigo do nosso Criador Altíssimo. Fizer cair em pecado o quê? Um desses pequeninos, aqui, os pequeninos aqui, são pessoas. E os pequeninos eram anjos de hierarquias menores, que o anjo grandão fez com a sua astúcia, sua lábia, fazer cair anjos menores, os pequeninos. Hoje nós somos esses pequeninos. Que creem em mim. Por que creem em mim? Estamos decodificando Mateus 6. O nome de Mateus é Manial. Tem o nome do Pai, Ial no final. Por que creem em mim? Porque toda a obra que o Salvador fez aqui em terra foi falando, sai desse mundo, deixa esse mundo, quem perder o mundo aqui vai ganhar o mundo lá em cima, tira o arqueiro do seu olho para ajudar o próximo, admoestando bastante, sempre, e falando assim, eu vou ao Pai e vocês têm que me seguir. Quando ele falou assim, eu vou ao Pai e logo depois que eu for, vocês têm que vir atrás de mim. Aí Pedro falou assim, no momento que ele ressuscitou, né? Ficou 40 dias, aí ele foi embora, ele falou, vocês têm que me seguir. Aí Pedro, o que Pedro perguntou? Para onde você vai? Qual é o caminho? Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aí o caminho foi as pisaduras dele sobre a terra, ou seja, o caminho que ele levou realmente, as atitudes. E o caminho foi literalmente quando uma nuvem desceu nos pés dele e levantou ele para cima, para o céu, dizendo assim, a vida aqui nesse mundo não é para vocês. Não é para vocês. Vocês não podem ficar aqui. Literalmente eu sou o caminho, olha o caminho, ó, subindo, é lá em cima. Então os discípulos perceberam que o caminho é lá em cima. Aqui tá, aí o resto melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar na profundeza do mar, do que fazer o quê? Cair um desses pequeninos que estão tentando subir, fazendo igualzinho o Satanás. Aqui está uma ilustração, e literalmente é melhor morrer do que fazer uma pessoa não ser salva. Aqui um outro dizer, eles enganam as pessoas e não deixam que sejam salvas por causa do engano, literalmente esses caras aqui, ó, não deixa que ninguém seja salvo por causa do engano deles. Fazem elas cair por suas mentiras. O dinheiro é somente um símbolo para enriquecer através disso. O mais importante é reter as pessoas e não permitirem serem primícias para o Altíssimo. O dinheiro que eles ganham é só um bônus, mas o pior é de não fazer as pessoas serem salvas.
Bom, é isso que tinha para falar. Muito interessante tudo isso, deu para entender quem era o Satanás, que nós já existíamos lá, que houve um apocalipse lá e vai vir um apocalipse agora da mesma forma. Caim e Abel é um simbolismo do Ha-Satan, literalmente quando Salvador morreu lá em cima, morreu antes da fundação do mundo. E eu volto com os próximos vídeos. Aqui voltou essa imagem aqui, ó. Ele foi expulso do céu e a postura dele aqui nessa foto é muito interessante, que já mostra a arrogância desse ser.